Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. E hoje eu quero saber de você. Quando você olha para a sua vida, o que você acha que está construindo? Porque é muito normal a gente dar valor às coisas que acontecem mais rápido, que aparecem mais, que têm mais relevância. Mas a Bíblia vai nos ensinar outra coisa hoje. Ela vai nos ensinar que existem histórias sendo escritas em silêncio. E Gênesis 10, que é o capítulo estudado hoje, vai nos trazer base para esse ensinamento. Gênesis 10 aparentemente é só uma lista de nomes, mas não é. Ali tem histórias de gerações inteiras sendo formada. E a pergunta que eu quero te fazer é: se alguém fosse ler a sua história daqui a alguns anos, o que falariam sobre você? Mas antes de nós começarmos a entender sobre os ensinamentos que o capítulo 10 tem, é importante que nós entendamos o que ele fala. Eu vou resumir aqui para você, depois lembra, né? Você vai lá na Bíblia, lê Gênesis 10 para você entender melhor. Gênesis 10, ele apresenta os descendentes de Noé, que foram Sem, Cã e Jafé. Lembra da aula passada? Cã foi o filho que desonrou Noé, que expôs a sua nudez. Já os outros dois, Sem e Jafé, foram os que cobriram o pai. Então, a partir deles, nações começaram a se espalhar pela terra depois do dilúvio. Cada uma aqui vai representar uma família, uma geração, um povo que foi sendo formado na terra. Esse capítulo não fala sobre milagres, não tem grandes acontecimentos, porque de fato é uma lista de nome, uma lista de descendentes. Mas como esse capítulo já de início nós conseguimos ver algo muito importante, né? Que pessoas construíram, influenciaram e deixaram marcas mesmo sem serem conhecidas, né? Isso mostra que não é só quem aparece, que quem tem visibilidade que importa, mas quem constrói algo ao longo do tempo. O primeiro ensinamento que nós tiramos desse capítulo é sobre você estar construindo algo mesmo sem perceber. Porque no capítulo 10 nós vemos uma geração de pessoas, né, que foram construindo a história ao longo do tempo. E aí eu te pergunto, você está parada ou você está construindo algo mesmo que em silêncio? Só que como que a gente está levando a nossa vida hoje? A maioria de nós estamos achando que só temos relevância, só temos influência, só estamos fazendo algo diferente nesse mundo se tivermos milhões de seguidores no TikTok, no Instagram, milhões de visualizações aqui no YouTube, se as nossas páginas de redes sociais tiverem engajamento, né, que hoje cada vez mais a gente fala sobre engajamento, a gente não para pensar que às vezes o engajamento ele é relativo. Às vezes você pode ter milhões, milhares de seguidores e você não impactar ninguém de forma positiva. E às vezes você, mulher, com poucos seguidores na sua rede social, fala coisas que são necessárias, né, se posiciona de uma forma necessária e impacta a vida de algumas outras mulheres, que vai virar um efeito manada. Elas vão impactar a vida de outras e assim por diante. Então nós temos que, urgente, parar com essa sensação que as redes sociais nos trazem todos os dias de que nós só somos relevantes e só estamos fazendo algo grande se nós aparecermos na grande mídia. Se nós não aparecermos, hoje para nós é sinal que não significa tanto o que a gente faz. Como que você vai começando a mudar isso hoje na sua cabeça? Você tem que ter consciência das suas escolhas, o que você vai falar, como você vai se vestir, onde você vai ir, né? Como você vai se posicionar. Isso é ter consciência das suas escolhas. Entenda que pequenas atitudes constroem grandes consequências. Então é um pouquinho que você faz por vez que pode construir algo muito grande. E vou te dizer mais, às vezes você nunca nem vai ficar sabendo, mas às vezes, sem querer querendo, você impactou a vida de alguém. Por isso que é importante você viver com intenção de melhorar a vida de outra pessoa, de impactar a vida de alguém. Isso já vai fazer com que você saia desse vício de achar que você só é relevante e só tem impacto se a sua rede social falar isso, entregando milhares e milhões de visualizações e de seguidores. Você pode não perceber, mas você está construindo a sua história um pouquinho a cada dia. O segundo ensinamento é sobre o que você vive hoje,
impactar as futuras gerações. Porque a gente vê aqui em Gênesis 10 que dessas linhagens surgiram vários povos. Então a gente vê que a nossa vida, a sua vida, ela não termina só em você. Hoje nós estamos tomando decisões com uma motivação errada, por impulso, né? Com necessidade momentânea de aceitação, de crescimento, de visibilidade, como nós falamos anteriormente. Nós vivemos achando que o amanhã não vai chegar, que a vida não vai acabar, que a morte não chega para todo mundo. Quer um exemplo claro? Hoje a gente sequer pensa em fazer uma poupança para a velhice. Hoje a gente vê os jovens cada vez mais não querendo trabalhar, não querendo construir nada, porque parece que ficou tão distante uma velhice, um futuro, que a gente está querendo viver só de momento. Isso é muito perigoso. Eu fui dar treinamento numa loja em São Paulo, de uma conhecida nossa, um treinamento de vendas, e né, vendedor sem sonho, sem ambição, não vende. E não adianta, vendedor bom é vendedor que ganha dinheiro. E na tentativa, né, de motivar essa galera a vender mais para ganhar dinheiro, eu fui cair na besteira de perguntar para eles: quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos de vida? Pasmem. Jovens que não chegavam a 30, não chegavam a 26 anos, não chegavam a 25 talvez. Falaram para mim que não tinham sonhos e nem objetivos de vida. O que eles vivessem hoje estava bom. Olha o perigo, né? Olha o perigo que a gente está colocando nas mãos dessa geração. Então é óbvio, né? Como que a gente pode mudar isso? A gente pensar além do hoje, entender que tem vida amanhã, depois de amanhã, depois e depois de amanhã, inclusive para os nossos filhos, sobrinhos, para essa geração que está vindo. Entender qual é o impacto das nossas escolhas, porque nós percebemos que a vida não termina em nós. Todas as escolhas de agora vão impactar o futuro de alguém. E por isso é preciso que a gente viva com responsabilidade. O que você decide hoje, alguém vai viver amanhã. Então decida com sabedoria e com responsabilidade. O nosso terceiro ensinamento é sobre não subestimarmos os dias comuns. A gente vê aqui no capítulo 10 que nada de extraordinário aconteceu. Nada de fora do comum, tudo comum. Os filhos de Noé casaram, tiveram filhos, que se casaram, que tiveram mais filhos, e assim sucessivamente. Então a gente não vê grandes feitos, mas a gente vê uma construção contínua. Nem toda grande história nasce de momentos extraordinários, elas nascem na rotina. Vamos parar para analisar a história do fundador da Apple? Ele não foi lá e fez algo extraordinário, pá, já saiu o iPhone que nós estamos, ou você está assistindo esse vídeo agora, ou que eu estou filmando. Não. Ele, dentro da casa dele, dentro de uma garagem, Steve Jobs, começou a montar computadores, a trabalhar, começou a empreender, começou a ter uma rotina de entender tecnologia, de fazer. Deu errado, tentou de novo. E hoje ele tem um grande nome, um grande feito. O cara já morreu e tá todo mundo falando dele, vai falar por anos e anos. Então não teve algo extraordinário, mas o dia a dia dele, a rotina dele, o transformou em algo extraordinário. É ao contrário. Não é algo extraordinário que transforma uma rotina. É uma rotina bem feita, a constância que vai trazer ao mundo e para nós mesmas algo extraordinário. É uma construção, né? É uma construção diária. E como nós estamos vivendo hoje? Nós mulheres, vamos pôr assim, se nós somos donas de casa, a gente desvaloriza o cuidado com a casa, a gente acha que isso não tem tanto impacto, a gente desvaloriza o trabalho diário, então a gente vê principalmente os jovens querendo viver algo novo, algo extraordinário, não quero mais trabalhar, não quero mais construir nada, não tem mais constância, perdemos, desvalorizamos a constância. E como que nós vamos mudar isso? Começando a valorizar o que parece simples, né? Ser intencionais no cotidiano. A gente precisa fazer as coisas comuns com um propósito. Se você não sabe o que é propósito, não sabe qual é o seu propósito, há umas aulas atrás nós falamos sobre isso. Então, o que você chama de rotina pode ser o início do seu legado. O ensinamento 4 é um gancho do 3, né? Do que eu acabei de falar. A gente vai trazer de novo sobre legado, porque o legado não é o que você fala. Legado é o que você vive.
né? Essas gerações foram marcadas por pessoas que construíram algo, porque as pessoas aprendem mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Muitas vezes eu estou aqui ensinando vocês, nós estamos conversando, talvez a sua absorção seja muito pequena, mas às vezes você lá no meu Instagram pessoal, onde eu abro a minha vida, a minha rotina, o meu dia a dia com os meus filhos, com as empresas, com a casa, com o projeto do Diário de Maria, às vezes isso se conecta e impacta mais você do que o que nós estamos fazendo aqui hoje. Sabe o que está acontecendo hoje, que é o mais comum? Nós queremos ensinar, mas nós não vivemos o que nós falamos. Por isso que a gente até vê que essa expressão de coaching no Brasil, ela está super queimada, né? E aí as pessoas trocaram o nome para mentoria, mentor, estrategista. Por quê? Porque ficou queimado. Porque a gente observou e olhou que os denominados coachings não vivem o que falam. Falam o que falam para ganhar dinheiro. E aí a gente vê que teve uma mudança nesse mercado porque ficou queimado. Porque se vocês forem estudar o real entendimento do coaching que veio lá dos Estados Unidos, não tem nada a ver com o que se ensina aqui no nosso país. Por isso é que eu afirmo para você, as pessoas se impactam mais com a nossa vida, com o que nós fazemos, do que com o que a gente fala. Então, como que você muda? Você precisa ser um exemplo. Você primeiro precisa viver, precisa sentir, precisa superar, para depois você querer impactar, para depois você querer ensinar. E dentro disso, você alinha um comportamento e um discurso coerente. O seu legado não vai ser lembrado pelo que você disse, mas por quem você foi. E o quinto ensinamento é sobre você não precisar ser vista para ser relevante. Porque muitos dos nomes de Gênesis 10 não são conhecidos, mas eles foram fundamentais. Então entenda que relevância não depende de visibilidade. Mas hoje, como que nós estamos vivendo em relação a isso hoje? É buscando reconhecimento, validação, aprovação a todo tempo. Nós começamos esse episódio já falando disso. Se não me valida, se não me reconhece, se não tem curtida, se não tem compartilhamento, se não estão falando de mim, não vale a pena. Mas como que eu mudo? Eu continuo vivendo mesmo sem ter aplausos. Então pare de viver buscando aplausos. Foque na construção e não em aparecer. Aparecer vai ser uma consequência. E confie no que Deus vê e não no que as pessoas veem. Porque tudo aquilo que nós construímos e quando nós honramos Deus em secreto, ele nos honra em público. Então você não precisa aparecer para ter um legado, para deixar um legado. A cada episódio, os ensinamentos e o impacto vai ficando maior, né? E é por isso que eu decidi fazer esse canal com a leitura da Bíblia em sequência e fazer com vocês capítulo a capítulo, para que vocês entendam que isso aqui, meninas, é o manual de instrução do ser humano. Não tem o manual de instrução do carro, da máquina de lavar, do celular, de tudo. Nós, seres humanos, como é que funciona o emocional? Tá aqui. Quais são as características? Tá aqui. Quanto tempo de vida, personalidade, tudo tá aqui. Isso aqui é um manual de instrução. E por isso que juntas nós estamos lendo em sequência, para que você veja que um capítulo se interliga com o outro. E que um dá base para o outro. E que tudo aqui, mesmo que é aqui no Velho Testamento, ele tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Então, nós chegamos naquele momento que, se você precisar, você pausa um pouquinho o vídeo, responde, anota a pergunta, reflete. Se hoje você colocar pelo menos uma das respostas que você vai dar aqui em prática, essa aula já valeu para mim. Vamos lá? Você tem vivido com intenção ou só está deixando a vida acontecer? Se alguém vivesse exatamente como você está vivendo hoje, essa pessoa construiria ou destruiria algo no futuro dela? Você acha que o que você tem chamado de só mais um dia, na verdade, está formando a pessoa que você está se tornando? As suas atitudes refletem aquilo que você diz acreditar. Ou existe uma distância entre o que você fala e aquilo que você vive? Você tem vivido para construir algo com propósito ou para ser vista e reconhecida pelas outras pessoas? Olha, até as perguntas vão te movimentar nesse domingo à noite, hein? Você não imaginava, né? Que outra lista de nomes
ia te fazer parar e refletir tanto assim, né? Vai movimentar esse final de domingo. Eu tenho certeza que amanhã, segunda-feira, você vai acordar uma mulher que ninguém vai reconhecer. Eu creio. E por isso que eu quero orar junto com você. Vamos lá? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, coloque sua mão em sinal de receber, porque nós vamos orar. Pai, estamos aqui na tua presença para te agradecer por mais um episódio do canal, para te agradecer por todas as mulheres que estão assistindo, Senhor, para te pedir sabedoria, direcionamento, Senhor, posicionamento e maturidade para viver todos os dias da nossa vida o que o Senhor tem para nós, para que a gente não fique buscando por atenção, por reconhecimento, por aplauso, que todos os dias da nossa vida não seja mais um dia ou não seja uma rotina, mas seja uma vida que está construindo um legado, que está construindo um futuro, que está dando exemplos positivos para as nossas gerações, para as pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Nos transforma em mulheres fortes, firmes, de valor, que não precisam do aplauso externo, do reconhecimento externo para seguir e dar o nosso melhor no dia a dia. Que a gente aprenda, Senhor, por esse episódio e pela tua palavra, a sermos mulheres posicionadas no secreto, porque nós sabemos que o Senhor nos honrará em público. É essa sua promessa para as nossas vidas. Por tudo nós te damos graça, em nome do teu Filho eterno, que vive e reina para sempre. Amém. Que episódio rico e transformador, né? Eu quero te agradecer por estar comigo aqui domingo à noite. Saiba que você é uma mulher separada. Não é qualquer pessoa que está disposta a parar 20, 25 minutos do seu tempo para ouvir um conteúdo que enriquece. Às vezes a gente fica rolando timeline, que chama? Acho que é, gente, eu não entendo. Mas ali de redes sociais, vendo só conteúdo que não agrega, não é qualquer pessoa que está disposta a ouvir um conteúdo que movimenta, que instiga, que cutuca, que expõe o seu melhor. Então saiba que você é uma mulher separada e eu tenho muito orgulho de ter você aqui comigo. Então, se essa aula fez sentido para você, você já sabe, né? Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Ativa o sininho para receber o vídeo de quarta-feira, que vai ser maravilhoso. Comenta se fez sentido para você e se você gostou. E curte para me ajudar, que a plataforma entregue para mais mulheres que precisam. Se você tem uma amiga, alguém que você conhece, que precisa ver essa aula, que tá achando que a rotina tá acabando com ela, que ela não tem legado, que não tá fazendo nada de extraordinário, manda isso aqui para ela ver que não é assim. Você vai já ajudar a contribuir com outra mulher, tá bom? Instagram, nós estamos lá, Maria Underline o Diário. TikTok também, o Diário de Maria Oficial. Eu te espero lá pra gente bater um papo. Tem frases de motivação para você compartilhar, pôr nos seus stories, para você mostrar para essa geração que você é uma mulher separada. Combinado? Eu te espero aqui na quarta-feira. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e pelo seu tempo. Um beijo e até quarta.